más cuando me miras. No entiendo si me atrae o es una mentira. Figuras culturales, sonrisa de mala. Si todo es un juego, juguemos con ganas. Oye, mi bella dama, siento que tus ojos me engañan. Yo no sé lo que tramas, pero contigo me quiero arriesgar. Oye, mi bella dama. Bom dia, pessoal. Mais uma aula de espanhol. Semana passada eu coloquei uma música e esqueci de falar sobre ela durante a videoaula. E, durante a aula, ficaram só me perguntando que música era aquela. Então, para quem está interessado, aquela música, o título é No Perdamos el Tiempo, tirada da série La Reina del Flow. Essa de hoje é cantada por Cris Vega. O nome é Mi Bella Dama. Porém, essa não é a temática da aula de hoje. Continuando a trabalhar com a Argentina, eu trouxe mais um personagem e que vem caindo cada vez mais nos vestibulares e no Enem. Mas eu volto a dizer, o que mais cai é Mafalda. Esse novo personagem é chamado Gaturro. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele? Pessoal, vocês já conheciam esse personagem que eu estou trazendo hoje? O nome dele é Gaturro. E sabe quem é o criador? É o desenhista Christian Dazuonik, mais conhecido como Nick. É o cartunista estrela do jornal La Nación e autor do personagem Gaturro, que eu terminei de falar para vocês, e que é famoso em toda a América Latina e também na Espanha, França e Portugal. Nascido em 1971, é hoje o principal representante da nossa geração, da nova geração de caricaturistas argentinos. Vocês já conheceram Quino, aquele desenhista de Mafalda, né, que também era argentino, e hoje vocês estão conhecendo o Nick. Bom, você sabe o que significa caricatura? Bom, caricatura é um desenho de um personagem. A caricatura, ela enfatiza e exagera as características da pessoa de uma forma humorística, assim como em algumas circunstâncias acentua gestos, vícios e hábitos particulares em cada indivíduo. Bom, e quem é esse personagem? Gaturro é um gato com grandes cachetes amarillos. O que é isso? Grandes bochechas amarelas. A série trata sobre a vida desse gato, né, que tem o mesmo nome da série, e quem está perdidamente apaixonada por uma gatinha, que se chama Ágata. Mas essa gata não está nem aí para ele, não lhe preste atenção. Bom, o Gaturro vive na casa de uma família de classe média composta por um casal e 2 filhos. Como é que isso cai no vestibular? Cai da seguinte forma, um exemplo dessa tirinha aqui. Além da parte interpretativa, que eu não vou ler aqui agora, eles pedem que vocês identifiquem, por exemplo, a conjunção utilizada no texto. Aqui nós temos aqui no último balãozinho dizendo piedra, papel ou tijera. Aí vocês teriam que identificar o O, que significa ou. É só uma possibilidade. Eu trouxe mais uma tirinha que vocês poderiam imaginar se essa tira cai na prova, né, no teste, ou no Enem, ou no vestibular, como vocês vão trabalhar. Além da questão, né, de interpretação, a gente também trabalha a parte de gramática. Só que aparece uma coisa aqui que eu nunca trabalhei com vocês. Lembra que a gente já trabalhou tudo, só que tem sempre alguma coisa que não foi explorada. E o assunto que não foi explorado aqui é esse prefixo ré, que tem a função de intensificar a palavra posterior. No caso, ré grande quer dizer muito grande, ré chica quer dizer muito pequena, ré cambiante, que é muito propícia a mudanças, ré estable, muito estável, ré a favor, ré em contra, ré cool, muito legal, ré normal, muito normal, ré terca, terca significa teimosa, ré dócil, muito dócil, ré rebelde, muito rebelde, ré tranks, ré muito tranquila. Então a gatinha chega e fala com o Gaturro: olá, sou Gaite. Gay, isso aqui ela faz referência a ela, gata, tim. Sou adolescente, sou re grande, também sou re chica, sou re cambiante, pero re estable. Estou
a favor, pero reencontra. Olha só, o que é que poderia ser mais explorado nessa questão, como se fosse gramática? Iriam explorar aqui, ó, o Y, iriam explorar aqui o pero. Por que o Y? Porque é uma conjunção, né, que traz essa ideia aditiva de somar ideias. Lembrando que a regra geral é se utilizar esse Y, porém, antes de palavras começadas com I ou HI, a gente vai usar o Y, gente? Não, a gente vai trocar o Y pelo E. Aqui eu já estou aproveitando para fazer a revisão para o teste. E esse pero tem um sentido de quê? Tem um sentido adversativo, que significa eu vou utilizar para trazer uma ideia contrária à ideia anterior. Aqui ela fala que ela é muito a favor, mas ao mesmo tempo ela é muito contra. Então são ideias contrárias, por isso ele utiliza o pero. E aí vai repetindo até no final, yo tampoco. Su locura la voy a activar, si me quiere besar, no podrá parar. De su locura la voy a activar, su porte me seduce más cuando me mira. Mais uma tirinha, imagine se cai essa tira na minha prova. O que eu iria pedir a vocês? Além da parte interpretativa, a gente pode explorar conjunções, além de outras cositas mais, né? Mas vamos focar na conjunção, que é o nosso assunto da unidade. E aí, como a professora iria pedir a vocês? Então, veja, Gaturro fala para Ágata, sua paixão, diz assim, Ágata, te parece inteligente? Ela diz, sí, pero no mucho. Olha o uso do pero. Que sentido tem o pero? O sentido de ideia adversativa, ou seja, ideia contrária. Então, o pero vai fazer sempre uma referência, gente, à palavra perros. Por que ela faz essa brincadeira? Porque são palavras que têm a pronúncia semelhantes, porém com sentidos diferentes. Pero significa mas, porém. Já perros, com 2 R, significa cachorros. Então, sigam. Te parezco carismático? Sí, pero hasta ahí. Te parezco lindo? Sí, pero la verdad, no. Saldrías comigo? Preste atenção na palavra comigo, que é um heterográfico. Por quê, gente? Porque a palavra comigo significa comigo mesmo. O som é semelhante, porém a escrita é diferente. Sí, pero no mejor no. Sí, pero quer dizer sim, porém, aí pensa melhor, no, mejor no. Não, melhor não. A los perros le tengo miedo, pero a los perros le tengo terror. Ele pensa, aos cachorros eu tenho medo, porém, os perros eu tenho terror. O que são conjunções? Conjunções são palavrinhas que servem para unir duas palavras dentro da mesma oração. Né? São palavras invariáveis, por exemplo, nós temos aqui, Jorge e Guillermo são amigos. Esse I é uma palavrinha que tem a função de ligar o Jorge ao Guillermo. A gente também chama as conjunções de conectivo, porque conecta. Tá vendo aqui? Tu e yo está conectado pelo Y. Esse Y, que tem esse som de I, ele é uma conjunção. Acontece aqui também, ó, elige azul, rosa, elige azul, rosa ou verde. Então, está ligando a palavra rosa ou verde. E qual é o conectivo? O O. Me gusta muito la pasta, pero no tanto como la ensalada. Aqui nós temos a primeira oração. E aqui nós temos a segunda oração. E nós temos o conectivo, que tem a função de ligar as duas ideias, né? Conectar as duas ideias. Como eu disse, apesar de eu trazer a definição de conjunção, a sua classificação e a noção trazendo o apanhado das principais conjunções, o assunto de hoje, na verdade, é o uso da conjunção Y. Primeiro ponto. O Y é um conectivo que traz essa ideia copulativa, porque junta, aditiva, né? Porque soma. E aí ele tem esse sentido do nosso I, que a gente escreve mas o som é I. Que, ó, la Y quando va sola entre duas palavras suena como la vocal li. Ou seja, o Y quando vem sozinha entre duas palavras, ele tem um som da vogal I, certo? É diferente do yo, perceberam? Mas eu vou explicar melhor isso mais para frente. Mas veja, como é que eu vou usar esse Y conectivo? Ele tem a função de ligar as duas palavras, ele faz a conexão dessas duas palavras. Então, eu digo mango e pera. Olha o Y,
O Y tem o som de I. Mono e mona, perro e gato, sal e pepe, sol e luna, pera e sandia. Para quem não lembra que é sandia, é melancia. Sapo e rana, pipo e pepe. Essa é a ideia básica. Agora a gente vai ver as diferenças. Pessoal, a gente viu no slide anterior a regra geral do Y, né? Então, quando a gente traz uma ideia de soma de duas palavras, a gente vai sempre usar o Y. Porém, olha essa palavra sempre. Nessa palavra sempre há particularidades, ou seja, há situações em que vai haver uma exceção nessa regra geral. Repetindo, quando eu quero trazer essa ideia de I, no sentido conectivo de I, como é em português, eu vou usar o Y. Porém, existem particularidades, porém, existem exceções nessa regra geral. Vamos ver quais são? Vejam. A conjunção Y, que é uma coordenante e, por sua vez, é copulativa. Lembra que eu expliquei o que é copulativa? A ideia de adição, aditiva. Então, é igual ao nosso E. A gente vai usar o Y e o LI. Então, a gente usa esses três nesse sentido copulativo, de somar ideias. E, I e NI. Então, veja, sua função é somar elementos, somar as palavras, unir as palavras, fazer a conexão das palavras, beleza? Beleza. Olha, exemplo, yo vengo e tu te vas. Eu tenho aqui a primeira oração, yo vengo. Eu tenho a segunda oração, tu te vas. Veja, nós temos a conjunção copulativa, que é o I, que está juntando a primeira ideia à segunda ideia, tá? Ele uniu as duas ideias. Yo vengo e tu te vas. Ni bueno ni malo, tá vendo? Matemáticas, pronto. Agora a gente começou a parte nova, tá? Então, matemáticas e história. Vocês deveriam perguntar, professora, a regra geral não diz que a gente tem que usar esse sentido de conectivo Y? Sim. Só que aqui nós temos a exceção. Então, o que eu quero dizer? Que embora você use o Y como se fosse o nosso I, que é o E escrito, né? É, mas o som é I. Com essa ideia de somar as palavras, somar as ideias, existem situações onde eu vou pegar esse Y e vou trocar por um E. Eu vou ler com o som de E, porque os sons das vogais em espanhol são fechadas, tá? Os sons são fechados. Então, vejam, a conjunção é uma variante, veja aqui, acompanha com a professora, a conjunção é uma variante do Y que somente se usa quando a palavra seguinte começa por I ou HI. Vocês lembram que o H é um inútil? Que o H não tem som nenhum? Então, é como se ele não existisse aqui. Então, repetindo, o Y é a regra geral. Eu vou usar para tudo. Porém, existem situações de exceção, né? Por quê? Porque eu vou usar o Y em todos, menos quando a palavra começar com I ou HI. Então, quando a palavra começa, como acontece aqui em história, ó. História começa com HI. Então, a palavra começou com I. A palavra começou com HI, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o Y e vou botar o E. Matemáticas e histórias. Por que isso acontece, gente? Porque eles dizem, os gramáticos, que ocorre a eufonia, é a repetição do som vocálico, e eles acham que isso é desagradável para o ouvido. Então, é a mesma coisa que acontece com... Lembra do la água, em que o A fica longo? Então, acontece a mesma coisa aqui, história. Então, eles acham que nessa situação vocês devem fazer o quê? Substituir Y pelo E, matemáticas e histórias. Repetindo, o Y é utilizado para juntar as ideias, beleza? É uma copulativa porque é a ideia de adição, ok? Porém, qual é a exceção na regra geral? Antes de palavras começadas com I e antes de palavras começadas com HI, a gente não coloca o Y, a gente coloca o que, gente? Pensa aí. Pensaram? O que a gente coloca? O E. Porém, gente, ainda nessa exceção da exceção, nós temos mais uma particularidade. Se a palavra começar com HI ou com I, mas formar um ditongo,
Ele, para evitar uma cacofonia, lembra que eu expliquei o que é cacofonia? É um som desagradável para o ouvido? Então, para evitar essa cacofonia, o que acontece? A gente tira o Y e coloca o E. Porém, se for com o ditongo, não precisa. Por que não? Porque o Y com o ditongo, ele vai formar um novo som. Quando eu digo I, é igual ao UI com H. Porém, esse I e esse I não é igual ao IE. Repetindo, o I tem o mesmo som do I, porém, esse I não tem o mesmo som do IE. Por causa que houve essa mudança do som do I pelo IE em palavras que comecem com ditongo, H, I ou somente I. O que acontece? Eu não vou trocar o Y. Eu vou colocar o Y mesmo. Repassando, quando o som do I segue uma vogal, o que acontece? Formou um ditongo. Se formou um ditongo, forma um som diferente do I. I é uma coisa, o ditongo e é outra coisa. E por causa disso, permite que você permaneça com o I mesmo, porque não vai ter a repetição do mesmo som. Vamos a tomar uma bebida de refresco e hielos, tá? Agora, quando a conjunção se faz tônica e adquire um valor adverbial em orações interrogativas, o que acontece? Você vai usar o Y mesmo. Olha, a palavra Isabel começa com I. Viram? Também se a gente colocar uma palavra começada com HI, mas nesse contexto, começando a frase, a gente vai usar o Y mesmo. Por que isso acontece, gente? Segundo os gramáticos, eles dizem assim, ó. A gente fala o I, aí respira. Isabel. Entendeu? Ele diz que não há uma união dos dois sons, então evita a cacofonia só pela respiração. Resumindo a ideia, as conjunções I e E. A regra geral qual é, gente? Y. Porém, existem situações que eu pego esse Y e troco pelo E, certo? Vejam, se a seguinte palavra começar com I ou HI, a gente não vai colocar o Y. O que é que eu coloco no lugar, gente? Coloco o E. Aprenderam isso? Com certeza. Repassando. A regra geral é usar o Y. Porém, existem situações, particularidades, onde vai haver essa modificação do Y pelo I. Primeiro ponto é, quando a palavra começar com I ou HI, eu não coloco o Y. Eu coloco o que, gente? O E, exato. Segundo ponto, se mantém o Y quando a seguinte palavra começar com um ditongo, porque ditongo tem um som diferente do I. O I tá lá, tá? Porém, ele se uniu com outro som e formou um som novo. Então, o ditongo é um som diferente do I. Por isso, ele permite que você mantenha o Y. Repetindo. Se a palavra seguinte começar com I ou HI, mas for um ditongo, permanece o Y mesmo. Olha aí, ditongo, permanece o Y mesmo. Se a palavra se encontra ao princípio da frase, como no caso, aqui, ó, e Ignácio se ha ido, permanece o Y mesmo. Porque lembra que a professora explicou? Quando acontece assim, ele se torna tônico. Aí o que acontece? Você tem que respirar para ganhar força para falar a palavra seguinte. E, respirei, Ignácio se ha ido. Então, eles dizem que a respiração evita que haja cacofonia, que é a junção dos dois sons, deixando para nosso ouvido um som desagradável. Repetindo, a regra geral é usar o Y. Quais são as situações? 3 situações que nós não vamos usar. Quando a palavra começar com I ou HI, a gente troca o Y pelo E. Quando a palavra for ditongo, permanece o Y mesmo. E quando começar com I ou HI, está no início da frase, ele ganha uma tonicidade, fazendo com que a gente respire,
E por causa disso, eu posso usar, mesmo antes de I, mesmo antes de HI, o YH mesmo. Eu disse para vocês, né, que a gente falou que é conjunção, quais são as conjunções, e deu o assunto que eu disse que era dessa semana, que era o conectivo Y, e o outro é o conectivo OU, que significa ou. O O significa ou. Porém, gente, há situações que eu vou pegar esse O e vou trocar por esse U. Como assim? Olha só. As conjunções O ou U são chamadas disjuntivas, porque você bota sempre para escolher, como se fosse uma alternativa. Então, indica uma separação, indica uma opção, indica uma escolha, indica duas ou mais possibilidades. Então, a conjunção O, vejam que é o O, ele é fechado, tá? Não é O, é O. A conjunção O se substitui pela U quando o som seguinte iniciar com a letra O. Para evitar a mesma situação do Y, gente, a cacofonia, onde repete o som e ele fica desagradável para o ouvido. Então, segundo os gramáticos, é melhor a gente evitar essa cacofonia trocando o O pelo U. Quando? Quando a palavra começar com O ou HO. Veja, te gusta el pie ou el pastel? Veja, o O é a regra geral, crianças. Vocês vão usar o O para tudo, para tudo. O significa o quê? Ou, tá? Então, aqui a palavra seguinte começa com E, não começa com O, não começa com HO. Então, é O mesmo. Porém, olha aqui nessa frase embaixo. Había 7 o 8 postres en el restaurante. A palavra 8 começa com O. Repito. A regra geral é o O. Porém, se a palavra seguinte começar com O, OHO, o que é que eu faço? Tiro o O e coloco o U. Tu decides se te vas ou se te quedas. Tu decides se te quedas ou se te vas. Eu vou usar o O, que é a regra geral. Por quê? Porque a palavra não começa nem com O, nem com HO. Esse é o assunto novo, tá bom? Que já vai cair no simulado. E vocês precisam ter muita atenção. É o seguinte, existe sino, que é uma palavra só, e existe sino, o si separado do no, que são duas palavrinhas, tá? Então, existem diferenças entre o uso desse sino com esse sino aqui. Vamos ver? Bom, o si e o no, o si separado do no, são duas palavras. O si significa uma conjunção que traz uma ideia de condição. E o no é um advérbio de negação, que significa assim, se não fizeres, entenderam? Então, veja, se não haces la tarea, não sales. O que eu disse aqui? Se não fizer, se você não fizer a tarefa, você não sai. Diferente, gente, esse sino é diferente desse sino junto, que é esse sino junto é uma conjunção que a gente diz que ela é adversativa, ou seja, traz uma ideia contrária da ideia anterior. Então, eu digo assim, el pelo de Carlos não é negro, sino rubio. O cabelo de Carlos não é negro, e sim, mas sim loiro. Rubio é loiro. Presta atenção numa coisa, uma dica muito importante para vocês. Quando eu uso esse negativo aqui, ó, na oração anterior, vai me obrigar a utilizar o sino. Se eu não utilizar essa negativa, ele vai fazer com que eu utilize o pero. Então, sino pode tomar o significado de exceto. Sabes que não quero a nadie, sino a ti. Eu não quero ninguém além de você. Esse sino tem essa ideia de além de você, nesse momento. Então, veja, sino mais sim, sino além de, sino exceto. E, por último, sino substantivo masculino traz a ideia de fatalidade ou destino. És tu sino, não puedes escapar de ele. Nesse caso, vejam, esse sino significa o quê? Significa destino, fatalidade. Se é teu destino, se é sua fatalidade, se é sua sorte, melhor dizendo, você não vai poder escapar dele. Entenderam? Resumindo, existe o sino separado, existe o sino junto. O separado são duas palavras, né? O si é a conjunção condicional, mais o no, que é o advérbio de negação. O sino junto tem três situações. A primeira situação, ele significa mais sim. E nesse caso, tem que ter a negativa antes.
No segundo caso, ele significa exceto, além de. E o terceiro caso, ele significa o quê? Sorte, destino, fatalidade. Além disso, pessoal, ainda tem duas situações com o uso do sino. Existe o sino e o sino que. Ambas as situações trabalham com a ideia adversativa. O que é uma ideia adversativa? É uma ideia contrária, uma ideia de oposições, né? Então, significa o quê? Mas sim, e sim, exceto, senão, além disso, a não ser. Valeu? Porém, quando é que eu vou usar somente o sino e quando é que eu vou usar o sino o quê? Bom, o sino, somente o sino, ele vai exigir que você utilize a negativa, olha. Tem a negativa antes e depois vem o sino. Não quero café, sino té. Não quero café, mas sim chá. Não pode comer frutas, sino pera. Não pode comer frutas, mas sim peras. Nunca fui a Bariloche, sino inverno. Nunca fui a Bariloche, mas sim, ou seja, senão em inverno. Você só foi, melhor dizendo, você só foi a Bariloche quando estava no inverno. Não há outra coisa se não reclamar. Você não faz outra coisa se não reclamar, a não ser reclamar, melhor dizendo. Não só aplaudia, sino também gritava. Não só aplaudiam, mas também gritava. Não só el sino, todos pensavam igual. Não somente ele, mas todos pensávamos igual. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Que quando eu uso o sino, vejam meninos, prestem atenção. Quando eu uso o sino, ele tem que ter sempre uma negativa na oração anterior. Aprenderam isso? Beleza. Segundo ponto. O que significa sino? Significa mais sim, e sim, exceto, senão, a não ser. Valeu? Terceiro ponto. Existe o sino sem o que e existe o sino com o que? Sino o que? Qual é a diferença? A diferença é que quando você for usar o sino o que, ele vai ser utilizado entre orações com verbos diferentes, tá? Então, veja, não caminas por lá, cai sino o que? Corre. Eu estou usando o verbo camina aqui, estou usando o verbo corre aqui. Mudou o verbo, eu vou ter que usar sino o que? Não atua com honestidade, sino que nos engana a todos. Eu uso o verbo atuam aqui e eu uso o verbo enganhar aqui. Então, mudei o verbo, eu não uso somente sino, eu uso o quê? Sino que. Somente para solidificar essa aprendizagem, percebam que o si é diferente do sino, formando uma palavra só, que é diferente do si duas palavras separadas, tá? Existe o si sozinho, existe o si sozinho, existe o sino junto e existe o sino separado. Repetindo? Existe o si sozinho, existe o sino junto, existe o sino separado. Vamos entender melhor o que é cada coisa? Beleza. Olha, o si, ele é utilizado, gente, para trazer uma ideia de condição, tá? Traz uma ideia de condição, porém, você vai utilizar o presente do indicativo. Lembra que eu terminei de explicar isso aqui para vocês? Existem dois marcadores para trazer essa ideia de futuro usando o verbo no presente. Quais são? Quando, que vai me obrigar o verbo no subjuntivo, trazendo a ideia de futuro. E o se, que vai me obrigar a utilizar o verbo no indicativo. Olha aqui, ó, bienes é indicativo, llueve é indicativo, puedo é indicativo, queres é indicativo, bienes é indicativo. Então, embora eu esteja utilizando no presente do indicativo, eu trago uma ideia de futuro, tá? Então, repetindo, esse se, ele é uma conjunção condicional, trazendo uma ideia de futuro. Diferente desse sino junto, que significa mais sim. Diferente desse sino separado, que é a conjunção condicional sim, mas a negativa no, se não. E chegamos ao final da nossa aula. Gente, eu não vou mais repetir para vocês que devem se inscrever no canal, que devem comentar. Mas, se tiverem dúvida com relação a isso, vocês poderão olhar nos comentários das aulas anteriores, que lá eu registro quem são os alunos que estão filando aula, tá bom? Um beijo, um abraço, até semana que vem.